Fala galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. E bom, vamos começar mais um semestre, né? Acabando as férias. E espero que esse vídeo ajude você a ter um semestre produtivo. Bom, com o retorno das aulas, a gente entra em uma nova rotina. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa está entrando na faculdade, está indo para um semestre novo, desafiador, as matérias mudam, ou você está no fundamental ainda, as matérias vão continuar parecidas, mas o que a gente sempre tem que levar é uma rotina. Uma rotina é a base para aquilo que você quer se tornar, né? Se você quer se tornar uma pessoa que tenha um corpo legal, um corpo estético, você precisa ter uma rotina de treino. Se você quer ser uma pessoa que tenha uma vida espiritual desenvolvida, você precisa de uma rotina que leve em conta as questões espirituais. Se você quer ser uma pessoa social, você precisa ter uma rotina que englobe questões sociais, encontros, esportes, enfim. Então a gente vai conversar um pouco de como você pode atingir uma rotina legal que vai te ajudar nos seus objetivos. Bom, a rotina, ela deve englobar, como eu disse, aquilo que você quer se tornar. Então, você tem que encaixar, obviamente, as suas obrigações, né? Suas obrigações básicas, seus deveres. Então, por exemplo, eu tenho aula das 7 ao meio-dia. Então, beleza. Então, todo dia você já vai ter essa obrigação básica. E em torno dela, você também precisa organizar a logística. O horário que você vai acordar, o horário que você vai voltar para casa, o horário que você vai pegar carona, enfim. Organizar a logística é muito importante para evitar os atritos desnecessários. Então, por exemplo, eu sei que tal dia eu tenho aula à tarde. Então eu já planejo como vai ser meu almoço, como que vai ser meu transporte, meu deslocamento para aquele dia, para não ter que ficar toda vez quebrando cabeça, chegando atrasado, perdendo momentos importantes, enfim. Então criar essa logística ao redor dos seus comportamentos e obrigações básicas. Depois você tem que encaixar aquilo que vai te engrandecer nas suas metas e objetivos de vida. Por exemplo, um horário de leitura, um horário de estudos de leitura, um horário de estudo bíblico, um horário de treino, um horário para você também passar com a sua família, com seus amigos, com lazer, e um horário de solitude para você ter um momento consigo mesmo, para você se acalmar quando você está ansioso, enfim. E é muito importante a gente manter esses pilares. Por quê? Né, já houveram semestres na faculdade que eu quis pular a etapa do lazer, quis pular a etapa da solitude também, não conseguia ficar sozinho, queria o tempo inteiro estar interagindo e também não respeitava os momentos que eu precisava ter para relaxar, né, para baixar a guarda, para me divertir. Eu ficava pensando nas preocupações, querendo resolver problemas, e isso não é nada saudável. Também a questão do treino, né? Já exagerei muito, não dava o descanso que meu corpo precisava, acabava ficando doente, até ficando mal. Então, assim, você tem que organizar esses pilares de uma forma equilibrada para você atingir os seus objetivos. Então, por exemplo, eu quero ser atleta, fisiculturista. Poxa, você vai ter que treinar muito mais do que, por exemplo, um cara que quer ser filósofo, matemático, enfim, que ele vai ter que dedicar mais tempo na questão das aulas e dos estudos. Então, você tem que alinhá-la com os seus objetivos, né? Não adianta ficar pegando rotina pronta dos outros, etc, né? Você tem que criar a sua, porque só você vai ter aquela logística que eu disse da sua vida, só você vai ter esse controle minimalista dos detalhes, e enfim. Aí a rotina ela precisa estar alinhada com as metas, né? Como eu disse, você precisa mirar em alguma coisa para criar um processo para chegar até lá. Então, quais são suas metas? Eu acho importante aqui a gente focar em curto prazo, mas com um direcionamento. Então, você tem que saber onde você quer chegar. Só que se você fica olhando o plano, o processo como um todo, às vezes é muito desgastante, você perde energia, você fica ansioso, você fica mal, você acha que você não vai dar conta. Por exemplo, eu quero perder 10 quilos e ler 1.000 páginas. Nossa, olha o tamanho da meta, sabe? Se você não fracionar isso para os pequenos processos, para a semana, para o dia, vai parecer algo muito grande, algo muito inatingível e vai dificultar o seu caminho. Então é melhor você pegar esse direcionamento, beleza, perder peso e estudar. Então vou colocar metas diárias
para atingir esse objetivo. Então, todo dia eu vou comer um pouco menos, vou treinar um pouco mais, vou fazer um aeróbico. Todo dia eu vou tentar ler 5, 10 páginas, entendeu? Aí também tem a questão da rotina e das metas serem um processo dinâmico, né? Elas mudam, né? Ainda mais agora no começo de semestre, talvez surja algum outro compromisso, alguma outra obrigação que você tenha que fazer. Então, sua rotina também, você não pode levar ela ao extremo no sentido de passar por cima de tudo só para cumprir os horários que você planejou. Então, por exemplo, o que eu pego e faço? Eu organizo minha semana, todos os horários do dia e coloco o que eu estaria, né, teoricamente fazendo naquele horário. Então, por exemplo, das 8 às 9, estudo. Das 9 às 11, aula. Das 11 ao meio-dia, almoço. Aí, por exemplo, à tarde, leitura, estudo e treino, sabe? Mas aí, vamos supor, surgiu um compromisso importante, ou eu passei mal, enfim. Você tem que considerar isso um processo dinâmico. Faz parte, tudo faz parte. Às vezes é um aprendizado, uma chance de você fazer algo que você não ia fazer. Então, ter esse olhar otimista em relação às alterações que vão acontecer na sua rotina, porque elas vão acontecer. E por um bom tempo também eu levei de uma forma bem tóxica isso, de não consegui treinar hoje, ficava muito ruim da cabeça, ficava irritado. Não consegui estudar tudo que eu queria, acabei me distraindo, fiquei lendo devagar tal parte, não consegui ler o outro livro, ficava estressado. Mas assim, os erros que você cometeu ou as irregularidades que teve no seu dia, se já foi, beleza, já foi. Tem algo que você pode mudar para não acontecer isso de novo? Tem, beleza. Sei lá, eu tava ouvindo música enquanto eu estudava e isso me distraía. Vou parar de ouvir música. Agora, tipo, fiquei doente. Cara, às vezes não tem o que fazer. Você vai acabar ficando mal, vai ficar doente, acontecer alguma coisa externa a você. E às vezes você vai ter que mudar seus planos. E saiba lidar com isso também. Então, por ser um processo dinâmico, a gente tem que identificar os nossos limites, né? Então, será que eu coloquei coisa demais para fazer? O que eu sempre faço também, coloco muito mais coisas do que eu aguento fazer e fico revoltado porque eu não estou conseguindo, no lugar de entender que eu tenho um limite e diminuir minhas metas, diminuir um pouco a questão do curto prazo, porque o trabalho árduo ao longo prazo vai gerar resultado. Só que se você não fizer o dia a dia, não vai dar certo. E aí eu ficava querendo resultado muito rápido e tentava comprimir esse trabalho gigante em um prazo curto e isso não dá certo, tá? Também tem que ser algo agradável para você, cara, porque é a sua vida, entendeu? Não tô falando que tem que ser confortável o tempo inteiro, que tem que ser divertido o tempo inteiro. Porque, por exemplo, falei aqui, precisa de um tempo de solitude. Às vezes não é a coisa mais legal do mundo você ficar quieto, mas é importante. Então, precisa ser algo que tá te agradando, né? Tipo, se você tiver com um direcionamento bom e com um propósito, que a gente vai comentar depois, por mais que seja difícil lidar com essa rotina, por exemplo, estudo, treino, estuda a Bíblia e não sei o que, o dia inteiro ocupado, é algo que você vai dormir tranquilo, você vai dormir feliz, satisfeito, calmo, entendeu? E tenha paciência, né? Como eu disse, você tem seus limites, você vai errar. Às vezes você vai acertar também, às vezes você não vai acertar o tanto que você queria. E tá tudo bem, tenha paciência, respeite o processo, respeite o longo prazo. E foca no curto, mas respeita o longo prazo, porque o resultado ele vem alguma hora. A gente não sabe quando, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui muitos anos, entendeu? Enfim, agora para a gente se atentar. Sempre fazer uma reflexão crítica sobre tudo isso que a gente comentou. Poxa, será que eu estou treinando muito mais do que estudando? Será que isso é bom para mim? Será que eu estou feliz com a minha rotina? Então sempre faça uma reflexão com você mesmo em relação a isso. O que você está consumindo? Muito importante, pessoal, muito importante na questão da leitura, estudos, treino. O que você consome, tá? Isso é bom para você? Isso te coloca coisas boas na sua cabeça, no seu subconsciente? Por exemplo, só ouço música porcaria, só vejo vídeo falando de violência, de polêmica. Isso tá te ajudando a chegar onde você quer? É bom sempre pensar nisso.
quais e como estão suas métricas. Isso também é muito importante, porque se a gente quer atingir um resultado bom, a gente precisa controlar esse processo. Porque não adianta nada você focar no curto prazo, só que sem esse direcionamento. O direcionamento é justamente isso, é você se planejar, executar e ver se está dando o resultado que você quer. Pô, não está dando? O que está acontecendo de errado, entendeu? Então, tenha métricas. Quero fazer um vestibular, quero passar na prova, quero passar em residência, sei lá. Começa a fazer um método de estudo e sempre vai avaliando. Poxa, deu certo. Depois de 2 semanas eu fiz de novo um vestibular e consegui acertar 10 questões a mais. Pô, top. Agora, tipo, criei um método maluco que envolve, sei lá, muito mais tempo de treino, porque eu ouvi dizer que ajuda e não sei o que lá. Aí suas métricas você nem tá controlando. Aí você vai ver, você tá estagnado nas notas. Então tá errado, tá? Tem que controlar as métricas. Por exemplo, seu foco também é o corpo. Poxa, eu tô ganhando, tô perdendo peso. Como que estão meus músculos? Qual que é a métrica? Qual que é a mudança que eu tive em alguns meses de treino? Entendeu? Então você tem que controlar o resultado para ver se você está alinhado, está conseguindo ter o resultado que você deseja de fato, ou se você está num caminho que vai precisar, por ser dinâmico, ser replanejado. Você está exagerando? Entra também naquela questão de respeitar seus limites. Já teve semana que, tipo, nossa, eu consegui ser muito produtivo e tal, só que assim, ficava mal depois, doente até, por ter dado tudo que eu conseguia para atingir um objetivo e depois eu virava e ficava 3, 4 dias mal e, tipo, já abria um déficit, né, na próxima semana, então acaba não fazendo sentido. Você se refugiou em algo? Também tem isso. Às vezes a gente, na nossa rotina, pega um item e coloca todas as energias nesse item e esquece do resto. Então, fica 3 horas na academia, chega e estuda de qualquer jeito. Só pensa em academia, por exemplo, ou só pensa em algum lazer, ou você é uma pessoa tímida e você foca totalmente em ficar sozinho o dia inteiro. Você está se refugiando em alguma coisa? Cara, toma cuidado, porque é aquelas coisas que é a sua zona de conforto que vai te puxar e vai evitar que você faça o resto. Então, por exemplo, sou muito estudioso e odeio treinar. Provavelmente, né? Você vai se refugiar nos estudos e vai evitar o treino. Só que se sua meta também é cuidar do seu corpo, você precisa treinar. Então você tem que analisar se você está fugindo das outras obrigações, colocando uma como um foco total, sabe? Porque isso pode ser um sinal de fuga, né? Ou não. Você tem que fazer essa reflexão crítica. Aí, em relação às metas, o que você tem que se atentar? Você confia e acredita na direção que você escolheu? Você realmente escolheu isso ou você só está seguindo a manada, só está seguindo o que alguém falou? Porque, cara, se você não tiver um propósito, você não vai ter resiliência. Vai vir problema, você vai parar. Não vai atingir a nota que você quer, não vai atingir o objetivo que você quer, você quebra. Porque você não tem propósito, você não vai continuar, você não vai se doar para aquilo, você também não vai encontrar essa coisa agradável na sua rotina, porque você está fazendo isso sem motivo, né? E aí, poxa, não dá para viver sem motivo. Então busquem sempre um propósito. E, né, por fim, adapte-se, né? Sua rotina traz frutos inevitáveis. Todo o seu esforço, desde agora, desde o momento que você se tornar uma pessoa focada e concentrada naquilo que você quer, que você encontra seu propósito e você vai com resiliência para cima dele, criando esse planejamento todo e criando também o direcionamento e controle das métricas, cara, esquece. Não tem como você vai evoluir. Você vai crescer como pessoa desde esse momento. Você não precisa chegar lá no fim, quando você estiver muito idoso, para falar, nossa, deu certo. Não. No dia seguinte que você conseguiu, sei lá, ler 5 páginas e caminhar 10 minutos, que você não fazia antes, cara, show de bola, isso já é um fruto. Você tem que comemorar esses pequenos resultados, né? A gente costuma se apegar só ao que é muito épico e lendário e gigante, só que se não for esse pequeno esforço, esse pequeno resultado, você nunca vai chegar lá, né? Então, é isso. É o equilíbrio do corpo, da alma e da mente, né? Sempre cuidar dos três, porque se você... É claro, a alma tem um valor inestimável, muito maior que o dos outros dois.
Mas se você não cuidar deles também, você pode defasar. A chance de você defasar a sua alma é muito grande, tá? Então é isso. Tenham foco, né? Qualquer coisa, faça um comentário aí. Espero ter ajudado. Bom semestre para todos.